Voltei, gente. Voltem, voltem pra live. Aê, voltaram, voltaram, voltaram. Cadê? Monique, falta Monique. Pronto, chamei a Monique. Vamos voltar à live segundo tempo, porque não deu tempo de falar tudo. Gente, é muita coisa. A trajetória da bailarina é enorme. E quando as pessoas elas se dedicam, elas têm toda essa história para contar para gente. Por isso que é tão bacana. Vai lá, continua, amor. Desculpa, vai lá. Imagina. Voltei, gente. Então, e aí, como você mesmo já disse na outra, eles têm muito essa cultura mesmo, né? Do clássico e tudo mais. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei super, assim, impressionada. Eu até entendia, do tipo, ok, eles gostam do balé e tudo mais, mas, assim, assim, absurdo. Eu achei super legal. E como eu tava falando, a gente tem o Open Day, que é o dia aberto, né? Que a Uhum. gente chama aqui, que é quando eles meio que veem o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, quando a gente tá, vamos colocar, por exemplo, uma temporada, vamos supor, Don Quixote, que foi a. Então, a gente faz aula de balé clássico, como a gente faz todos os dias. Depois dessa aula, tem uma pausa para eles tomarem um chá, alguma coisa, um café. Nesse meio tempo, a gente se divide em dois estúdios e começam os ensaios. É onde a gente apresenta trechinhos do que vai ser apresentado da temporada, né? Se a gente mostrar, não tem graça. Não tem por que ir pro teatro. Então aí a gente mostra um trechinho de cada coisa e eles adoram aparecer, tipo, assistir e dar tchau pra gente de onde tá sentado pra mostrar que foi, ou mandar mensagem pra gente, tipo Instagram, Facebook, aí eu vou te assistir e tudo mais. É um carinho assim que é absurdo. E aí E foi meu quando primeiro vocês contato com o fazem esse, público aqui. desculpa, quando vocês fazem esse Open Day, você percebe que aí vem Uhum. um público mais negro ou mesmo assim ainda é só branco, a maioria? Olha, a maioria, pra eu falar, a maioria é branca ainda. Mas Uhum. vem muitos negros também. Eu achei que depois. Eu vou chegar lá. Tá, Depois aumentou um desculpa. pouco mais os negros. É, mas o meu primeiro contato foi assim: foi nesse Open Day. Chegamos para a temporada, né? Primeira vez que dançou. Então, o que acontece? Cada apresentação nossa, no final, a gente tem a oportunidade de sair para ter contato próximo com o público, porque eles gostam muito disso aqui. Então, quando a gente acaba o espetáculo, no mesmo dia, acabou o espetáculo, a gente vai com o figurino mesmo lá pro hall do teatro. Eles deixam mesa montada com caneta e tudo mais, porque o pessoal gosta de pegar autógrafo dos bailarinos, poder tirar foto ou poder conversar, nem que seja dar os parabéns e tudo mais. Eles compram as fotos que foram da divulgação do espetáculo e tudo mais, e gostam que a gente assine, que dê autógrafo e tudo mais. Então aí fica uma fila enorme. Eu achei isso, tipo, de outro mundo. Eu fico tipo, a gente só é bailarina, né? Balé, foi lá, dançou e acabou. E não, pra eles é como se a gente fosse artista, famoso, e tem que ficar dando autógrafo e quer fazer foto, e manda mensagem, e dá flor e tudo mais. E eles também pedem muito pra gente. Sabe, sapatilha de ensaio, de aula velha, assim? Eles pedem pra gente dar pra companhia autografada, porque o pessoal compra essa sapatilha nossa que a gente usou. É uma forma Os deles se americanos, sentirem eles mais vendem próximos também, ainda. fazem rifa, né? Rifa não, faz tipo um leilão. Quem dá mais pela sapatilha da Isso. Misty, quem dá mais pela. Aqui tem também. Aqui tem Uhum. também. Tem quadro Vai. com pose nossa de balé, e aí vem um artesão e ele faz a arte toda, e acontece os leilões aqui também, sapatilha ou figurinas. Aqui tem também, tem leilão e as sapatilhas eles compram da temporada. Então, eu achei super fofinho. E as pequenininhas criancinhas, elas fazem as mães comprarem a nossa sapatilha velha, e Uhum. elas pegam a fila inteira só Uhum. pra mostrar que comprou aquela sapatilha. Eu fico, meu Deus. É muito legal. E o que aconteceu é que, assim, logo no primeiro espetáculo que a gente fez, eu fiz o papel meio que de solista, né? Que era Gisele, eu fiz Paysan. Então eu tive a oportunidade de sair. E foi aí que eu comecei a contato. E aí foi quando o público começou a ver
que tinha bailarina mulher, né, no palco negra, porque até então na companhia tem negros, mas sim, são só os meninos. E agora, na atualidade, a gente tem o quê? 3 meninos negros africanos. Mulheres, somos em 3. Eu, mais uma brasileira e uma cubana. Até então não tem mais sul-africana negra na companhia. E aí eles viram que repercutiu muito essa coisa de ter colocado uma negra como solista. E aí começou a vir mais os negros a aceitar, a frequentar. E aí começaram a me colocar para fazer primeiros papéis, que o meu primeiro papel foi a Branca de Neve. Imagina. A história já fala, a Branca de Neve, ela é branca como a neve. É E aí uma me colocou afronta à negra. sociedade, não é? Foi uma Exatamente. afronta total, total. Você não tem ideia. O pessoal da direção lá em cima que cuida do marketing e tudo mais, olhou pro meu diretor artístico e falou: "Você tá louco?" E olha que aqui é África do Sul. Não é? Falou: "Você tá louco? Como é que você vai colocar ela de Branca de Neve? O nome já fala branca e ela é negra e tudo mais." E meu diretor bateu o pé e falou: "Não, o balé é Branca de Neve, mas o balé é meu, a remontagem é minha. Eu coloco ela preta, azul, roxa, verde, da cor que eu quiser. Ela vai fazer. Vocês vão fazer a foto dela e vai divulgar a foto." Nossa, foi uma loucura. E aí começou que as crianças começaram a ver que elas poderiam ser as princesas. Ter as Brancas de Até Neve, então. né? Começaram Independente da cor. poder ser uma Branca de Neve, poder ser. E aí, quando começou a Branca de Neve, aí eu vi mais crianças negras, as menininhas, acabaram indo pro teatro com coroinha de strass na cabeça, com um titizinho, assim, de tule, sainha de tule, ou uma varinha de fadinha e tudo mais. Vinham falar e falar que gostou, que nunca até então pensou que poderia tá na companhia. Olha só que loucura. Tipo, mas é que porque não tinha mesmo acesso, não via ali perto, então eu achava que não seria possível, né? E aí, mães que vinham me agradecer muito de eu estar em cena e falar: olha, minha filha Pô, nunca gostou de balé, ela nunca quis assistir. E aí, depois que ela te viu, depois que ela viu que seria possível, ela pede para assistir os balés. E uhum. o que eu vejo muito também aqui são famílias brancas com filhas negras, né, que são Tá adotadas. anotado. E tem muito isso aqui, muito, muito, tem de monte, assim. E assim, elas acabam nem querendo fazer, e agora elas começaram a querer fazer. E aí, depois, como a companhia viu que teve toda essa aceitação, que acabou aumentando o público, aí começaram a me colocar mais. E aí acabei fazendo o papel de Aurora, de, né, a Bela Adormecida, Você Gisele. tem duas principais, a Shannon e a Cláudia, certo? Uhum. E a Nicole, que ela tinha saído, né, no ano E agora passado, mas ela voltou. acabou retornando. Então agora são 3 principais. A Cláudia, ela é Atrizes. negra. A Shannon é branca. E Ela é africana. A Nicole, você falou, ela é branca? Branca, branca, bem, bem branquinha, bem Branca, transparente. branca, branca. Tá. Uhum. E o seu diretor que te O Armando tá defendeu na rindo porque Branca ele de sabe. Neve? O seu diretor que te defendeu na Branca de Neve, ele é negro ou ele é branco? Não, ele é branco. Sul-africano e branco. Uhum. Uhum. Bom, você conseguiu resumir a sua história? Quer continuar? Ou a gente pode Sim, entrar para a sim. segunda parte? Como é que você acha? Pode fazer alguma pergunta, né? Porque se você falou que tem bastante perguntas, É, vamos deixar o pessoal falar um pouco. eu tenho bastante pergunta e eu resolvi fazer um jogo, no sentido que eu sou professor também e eu acho que toda Uhum, vez que a gente faz, se propõe a fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero ser bailarino, eu quero ser médico, a gente acaba representando todas as pessoas que vieram, né, abrindo as uhum, portas para a gente. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá e pesquisei umas bailarinas negras importantíssimas na história da dança moderna e depois do balé, porque algumas são do moderno e outras do balé, é, uhum. importantes na estrutura da dança americana, né? Na- Nossa, me perdi. Eu fui dar um pauzinho aqui e daí eu me perdi, desculpa. Então, eu pesquisei essas Não tem bailarinas problema. maravilhosas e elas foram de fundamental importância na construção da dança dos Estados Unidos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar brevemente um pouquinho da história dessa bailarina e, Uhum. pensando na experiência dela, eu vou fazer as perguntas que eu recebi
e eu encaixei aqui nessa fala dessa bailarina que veio através da pesquisa. Beleza? Bom, Tudo bem, pode falar. espero que você conheça. Se você não conhecer também, a gente acaba conhecendo junto. Primeira que eu vou falar, a Catherine Durham. Ela não foi só uma bailarina, ela foi uma PhD em antropologia. Durante os seus estudos, Catherine Durham fundou uma CIA de dança só para negros. E isso em 1930, em Chicago. E ela fez várias performances lá na cidade. Por conta do seu trabalho, um cara, porque nos Estados Unidos funciona muito assim, a pessoa gosta de você, ou gosta do seu trabalho, e ela te dá uma bolsa, né? Muita gente, e tem várias Sim. bolsas nas universidades, nas escolas, no balé, Uhum. em várias coisas, as pessoas que pagam para o outro estudar. Então esse cara olhou para ela e Sim. falou assim: olha, eu vou te dar uma bolsa de estudo, você vai para o Caribe, estuda 2 anos. Ela foi e volta para os Estados Unidos. E ela cria uma técnica de dança que combina as danças afro-americanas e as caribenhas. Ela junta tudo e faz um contraponto com o estilo europeu da época, que basicamente é o balé clássico. E aí, o que acontece? Na fala dela, um dia, numa entrevista, ela falou o seguinte: nós não estamos tentando convencer ninguém que negro é bonito, que negro faz é bonito, que a dança do negro é bonita. A gente só está mostrando, né? Porque a gente precisa. É o que aconteceu com você. Você precisa ir lá nos Estados Sim. Unidos e dançar para que as pessoas vejam o quanto você é bonita, pela sua qualidade, pelas suas Uhum. coisas. Pensando nessa frase, eu tenho algumas perguntas aqui. Em algum momento você se sentiu excluída ou percebeu que teria que mostrar um trabalho 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes melhor que um branco por conta da sua cor da pele? O tempo todo. A vida inteira, pra ser sincera. A vida Eu inteira. sempre tive que fazer o triplo, né, de uma outra bailarina. Mas eu acho que foi desde lá do começo que minha mãe sempre falou pra mim, porque eu acho que ela também já sabia que eu ia enfrentar esse tipo de situações e tudo mais, e ai, sua cor de pele, você vai lá pra trás, ou você não tá, você não poderia ser a Branca de Neve, não poderia ser a princesa e tudo mais. Então minha mãe sempre me falou, filha, sempre quando você for fazer algo na sua vida, faça o seu melhor. Nunca se poupe. Por mais que você dance, ai, sei lá, numa feira lá na rua, sei lá, vai ter uma quermesse ali. Dance a sua melhor vez, faça o seu melhor solo. Então eu sempre tive essa coisa comigo de sempre fazer o meu melhor. Então eu sempre me dediquei muito, eu sempre corri muito atrás das coisas, independente de eu saber que às vezes eu sabia que aquele papel poderia ser para mim e não foi, porque eu não paguei o figurino mais caro, ou eu não dei aquela mensalidade mais alta, ou pelo meu tom de pele. Então, o que eu achava muito incrível, assim, era que eu não precisava ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu simplesmente entrava no palco e fazia o que eu sabia fazer de melhor. E aí a plateia via que alguma coisa estava errada. Por que a árvore lá do fundo, a flor lá do fundo, tá mais animada, tá mais interessante do que a princesa que tá ali Busca na da frente, frente, branquinha, exatamente. né? E você se Então foi sempre sentia assim. E você se sentia representada nos balés que você assistia, nas suas divas que você procurava seguir, nas pessoas que você seguia, coreógrafos, enfim, pessoas que você gostava. Você se sentia representada? Você achava que o negro era representado na imagem daquelas pessoas que estavam ali como referências? Então, na minha época, vou ser sincero com você, que eu tinha que olhar as bailarinas brancas, por exemplo. Eu era fã da Darcy Bussell, Sylvie Guillem, né? Essas grandes bailarinas. Eu não tinha muita representatividade. Uma bailarina negra que eu olhasse e falasse, não, vou ser igual a ela, é minha ídola e tudo mais. Não tive. Infelizmente, não tive mesmo. Então, o que eu sempre foquei foi muito na parte artística e técnica. Uhum. Entendeu? Já que eu não tinha aquela coisa do tipo da cor e tudo mais, então eu sempre tentei buscar ali o meu, me olhar no espelho, ver a Monique, eu sou assim, e fazer o meu. Porque realmente não tinha, era muito difícil. Se já era difícil encontrar a bailarina ali do meu lado, imagina antigamente, antes de Uhum. mim, então, mais difícil ainda. Mesmo No porque não clássico, ainda tinha, nas na verdade. poucas.
Mesmo porque não tinha, as pessoas literalmente excluíam. E eu vou continuar para mais uma, pode ser? Tá escutando? Ixi, deu um remeleixo aí. Tá escutando? Monique, cadê você? Quer que eu te chame de novo, Monique? Eu posso te derrubar e pôr de novo. Quer? Vou fazer isso que da outra vez funcionou, tá bom? Gente, estamos com problemas técnicos. É África, é Brasil e agora chamei ela de novo. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui. Voltamos? Ah, agora sim. Tinha travado. Ó, o Armando gritando Beleza. aqui, Então vamos chamando para a ele. próxima, O beleza? Armando, ele tá aí comentando, rindo das coisas, porque o Armando, ele tá aqui na companhia também. Ele é brasileiro. E Ah, ele que também tá legal. aqui. Beijo para todos os Sim. brasileiros. Eu fico muito feliz quando eu vejo Isso. brasileiros fazendo carreira fora, porque às vezes a gente não é reconhecido aqui, mas aí o brasileiro, com a Uhum. sua força, com a sua raça, mesmo com todas as dificuldades, Sim. sai por aí e mostra o trabalho e as pessoas reconhecem às vezes Uhum. muito mais do que aqui. E às vezes aqui mesmo, Sim. nós brasileiros, a gente dá mais valor para uma pessoa que é de fora do que para a gente mesmo. Uhum. Então, grande beijo para É todos os verdade. brasileiros, o Ivan, o Sim. Arnaldo, Armando, desculpa, eu não conheço, mas eu vi Armando. aqui ele mandou. Então, vou para a próxima. Pearl Sim. Primus. Pearl Primus também, além de bailarina, ela foi PhD em estudos africanos e caribenhos. Gente, para ser bailarino também precisa estudar. E quanto mais você estuda, melhor é o trabalho do seu, melhor é o resultado do seu trabalho. Então vamos lá, vamos falar da Pearl. Ela nasceu em Trinidad, que é na América Central, um país da América Central, uma ilha. Ela entrou para a CIA New Dance em Nova York, na cidade de Nova York, em 1943. As performances da dança dela faziam um paralelo com um momento turbulento que estava acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava no meio de uma guerra civil para discutir e brigar para direitos das pessoas negras. Uhum. Além disso, o mundo estava no meio da Segunda Guerra Mundial. Ela coreografou vários trabalhos do Alvin Ailey e disse que a dança é uma arma importante e que ela não dançava para entreter. Ela dançava para que as pessoas pudessem entender melhor a elas mesmas, né? Uhum. Pensando nisso, Monique, você acredita que essas manifestações que estão acontecendo em prol do direito das pessoas negras, do Black Lives Matters, que Uhum. estão acontecendo e pipocando aí no mundo inteiro, elas vão ajudar e trazer resultados reais para pelo menos a diminuição do preconceito e do racismo? Eu acredito que realmente esse protesto todo que está acontecendo é muito importante para a gente pelo menos poder ter uma voz ativa, poder falar, poder se expressar, poder falar como a gente se sente, poder sentar na frente do seu diretor artístico, por exemplo, e falar, poder conversar com a, CIA, com a sua CEO e falar, olha, não tá legal, por que, que não tem? Ainda mais aqui na África do Sul, por exemplo, é a África do Sul e praticamente 100% da companhia é branca. Por quê? Sendo que podemos melhorar essa questão e tudo mais. Eu acho que é muito importante. Eu achei que foi uma chave assim para nós podermos nos expressarmos e também a gente tem que ser muito consciente e saber também se expressar, saber a forma de se colocar e tudo mais, né? Além de tudo. E, Eu tô amando, tô adorando. e o que a gente, enquanto artista, pode fazer para ajudar nessa luta contra o racismo? Porque eu acho que, assim, quando o negro briga por causa do racismo, ele tem a propriedade da fala Uhum, dele. O uhum, branco, por outro lado, às vezes ele não percebe que ele é racista. E a gente é racista, pela própria uhum. condição da sociedade e a estrutura da sociedade. O que nós, enquanto artistas, podemos fazer? Eu acho que
o primordial é a gente se olhar como iguais, assim, não ficar, ai, não querer colocar a gente também num pedestal, mas também não nos diminuir sempre, não sempre ficar colocando a gente para trás. É olhar, poder olhar no olho, poder conversar, poder bater de frente, poder estar ali no mesmo patamar, nem mais e nem menos. Eu acho que É a isso partir do aí. momento que a gente começar a ser humano, olhar um para o outro como humano, como irmãos mesmos, assim, eu acho que vai mudar muita coisa, vai melhorar muito. Vamos para a próxima? Vamos. Janet Collins, aos 15 anos, essa é, enfim, você me diz. Aos 15 anos, Janet Collins passou na audição do Ballet Russe de Monte Carlo, que também é em Nova York. Eu estou falando basicamente da dança em Nova York. De novo, Sim. na Uhum, Europa, tinha o balé. E eles, como sempre foram muito conservadores, eles ficaram lá com seu balé. Aqui, nas uhum, Américas, né, principalmente nos Estados Unidos, como foram colonizados também por europeus, eles começaram a trabalhar outras questões, né, questões africanas, questões e uhum. foram criando a dança moderna, a dança contemporânea. Por isso que eu estou falando da história dos americanos aqui. Aos 15 Sim, anos, sim. Janet Collins passou na audição do Ballet Russe de Monte Carlo. O diretor virou para ela e disse o seguinte: se você pintar sua cara e seu corpo de branco, você pode se juntar. Você, É, você pode se sim, juntar à CIA. É uma coisa horrível, eu não consigo nem falar. É, sim. lógico que ela falou que não ia trabalhar e foi trabalhar nos musicais de Cole Porter. Em Uhum, 1951, ela fez história no Metropolitan Opera de Nova York. Quando eu escuto uhum, uma coisa dessa, para mim, é como se alguém pedisse para eu apagar quem eu sou, passar uma sim. borracha na minha cara e, e, Uhum, e anular o meu ser para fazer parte uhum, de alguma coisa. E pior, fazer parte de claro. alguma coisa que eu amo e que eu gostaria de estar inserido. Uhum. Desculpa. Em algum Imagina! momento da sua trajetória, você sofreu preconceito ou racismo? E como você lidou com essa situação? Porque eu imagino que isso seja uma constante na vida de uma bailarina, um bailarino negro. Uhum. Então, realmente, infelizmente, eu sofri muito. Eu acho que dá para todo mundo meio que notar que tudo na minha vida foi com muito esforço, foi com muita luta, nada foi fácil, nada chegou assim, nada caiu do céu. Eu tive que batalhar muito, tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida, assim, né, que qualquer pessoa comum faria, festa e tudo mais, e poder viajar e poder comprar uma roupa da moda, toda aquela coisa. Eu abri mão de tudo para entrar numa arte que até então não para a raça negra. Então imagina, eu já coisa de eu ter que batalhar muito para provar que eu poderia estar nesse mundo e às vezes nós também negros temos o nosso preconceito, porque eu ouvi muito da parte negra olhar para mim e falar: Monique, por que você está perdendo o seu tempo? Quando é que você vai pegar e assinar sua carteira de trabalho? Quando é que você vai ajudar a sua mãe? Quando é que você vai parar de sonhar, de querer ser princesa, de querer embranquecer, de querer ser quem você não é? Imagina, tudo que eu já tinha que passar, eu, Monique, para ter de técnica, a situação financeira, era só eu e minha mãe juntas e era somente um salário ali, tendo que pagar as contas de casa, tendo que viajar, tendo que ir para um outro mundo que não fazia parte do nosso mundo e a primeira pessoa que você acha que poderia estar do seu lado, que é da sua raça, que é da sua comunidade, pegar e te dar um tapa desse, falar acorda para a vida, que isso não é para você, é muito complicado. Então, para a gente, além de ter o problema de infelizmente, a parte branca, às vezes, é que eu não culpo os brancos por, às vezes, tratarem a gente dessa forma. É porque, infelizmente, isso vem lá desde o começo. Foi da forma como a história foi contada para toda uma sociedade, que tudo que vem da nossa parte, que é
pejorativo e tudo mais. Eu não culpo, porque eu tenho muitas pessoas, muitos amigos, e enfim. Então, eu acho que além de ter o preconceito da parte branca, o que mais me machuca, o que dói mais em mim, é às vezes ver que isso vem da minha própria comunidade. Isso é muito triste, de É às vezes quando, não ter o quando o negro apoio. aceita e não briga por isso, não é? É, Que, na verdade, ele não isso, precisaria brigar se a gente fosse igualmente sim. respeitado, não é verdade? Uhum. Mas agora, graças a Deus, hoje em dia eu vejo que tem muitos que lutaram contra essas vozes e a gente tá aumentando o nosso grupo, assim, a gente tem muito mais negros agora em cena e fazendo um ótimo trabalho. E agora aquelas outras falas, aquelas outras pessoas que falavam para mim que era uma perca de tempo que eu estava fazendo, agora me apoiam, me aplaudem de pé e falam, olha como eu fui ignorante, assim, né? Fala, olha como fui besta, olha onde você chegou, olha onde você se tornou. E me pedem até desculpas, pedem desculpas até para minha própria mãe, que às vezes falavam para minha mãe, nossa, para de ficar alimentando esse sonho ridículo da sua filha. Você acha que isso é forma de falar para uma mãe que solteira, sozinha, negra, às vezes ela tinha que fazer faxina, ela trabalhava de doméstica, às vezes ela ia trabalhar ali, ela sempre procurava uma forma de fazer eu não ter que passar por o que ela. Bom, peraí que travou de novo. Peraí que travou de novo. Pronto, gente, desculpa. Chamei a Monique de novo. Quando trava, a gente derruba e chama de novo, porque senão a gente perde tempo tentando fazer as coisas e não consegue. Então, a Monique estava explicando Aí, que a agora, mãe oh, dela Deus, lutava hoje muito tá por ela e que às difícil. vezes precisava até trabalhar como fazer faxina e tudo para complementar a renda e ela conseguir seguir no sonho dela. Posso passar para a próxima? Ou tinha alguma coisa a mais que Pode, você queria? perfeito, pode sim. Vamos lá. Raven Não, não, pode falar. Wilkinson. Elas têm os nomes difíceis, né? Então eu vou falando mais ou menos. Em Aham, não tem 1955, ela problema. se tornou a primeira bailarina negra a fazer parte do Ballet Russe de Monte Carlo, aquele mesmo lá que pediu para embranquecer o Uhum. rosto da outra. Sim, Mas sim. quando ela começou Uhum. uma turnê, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde as questões raciais eram mais fortes, ela sentiu medo que a companhia sofresse algum tipo de violência, né? Porque tinham grupos extremistas muito violentos naquela parte do país. E por isso ela foi encorajada mais uma vez pelos diretores a pintar o seu rosto e esconder a identidade dela. Porque muitos negros têm os nomes que se você lê, você sabe que vem de família negra. Como um português tem o nome Aham. de português, como um espanhol tem o nome de espanhol. Então, Uhum. só que não adiantou. Ela, apesar de esconder a sua identidade enquanto negra, ela, numa das viagens, um dos ônibus, o ônibus que ela estava, foi invadido por Uhum. um membro da Ku Klux Klan. E aí, esse Vixe. membro, ele era tão maluco e enlouquecido, com ódio Sim. mortal e cego, Uhum. que eles só Sim. conseguiram conter esse cara depois que vários bailarinos enormes e pessoal da companhia seguraram ele para poder, para que ele não atacasse a bailarina negra. Só que não foi só Uhum. isso, né? Na mesma viagem, nesse mesmo lugar, enquanto eles estavam dançando no palco, é, vários membros desse Ku Klux Klan chegaram no teatro, começaram a profanar um monte de xingamento para ela, e eles tiveram que encerrar as Uhum. apresentações e parar de dançar naquele lugar. Pois é, isso tudo aconteceu em Montgomery, Alabama, nos Estados Unidos. E aí, eu vou te jogar essa pergunta. A gente sabe que todos nós somos iguais perante a lei, só que não, né? Porque o que a gente vê é que a sociedade se organiza para excluir as populações desfavorecidas, as minorias, as pessoas com deficiência,
os negros, e os negros no Brasil não são minoria, os negros são 54% da população brasileira, né? Só para a gente entender isso e não colocar o negro como uma minoria, né? E essa Sim. segregação velada e mal resolvida que a gente tem sobre o racismo, ela acaba explodindo em episódios de violência. E esses episódios absurdos de violência acabam entrando na rotina da cidade, que é mais ou menos o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, o menino João Pedro aqui no Rio de Janeiro, e muitos outros que acontecem todo dia e acabam passando assim, como se fosse normal, cenário ali, a arvorezinha do nosso balé, mas que não é. Como você se sente quando um branco tenta minimizar o racismo dizendo que é mimimi, ou quando a gente escuta lá, olha lá, falando de racismo de novo, como que você faz para tentar ultrapassar essas barreiras na dança e na vida? Às vezes, quando eu ouço esse tipo de mimimi, né? Ah, vai começar de novo com essa historinha, isso aqui. Às vezes eu paro e penso e gostaria que essa mesma pessoa, um único dia pudesse inverter a situação, tiver ao nosso lado e sentisse na pele o que a gente passa, para entender o que de fato, o que é esse mimimi, o que é, ah, vamos lá de novo. Juro, às vezes eu paro e penso, eu queria que essa pessoa tivesse essa oportunidade de estar nesse lugar para ver se essa fala ainda ia continuar sendo a mesma, que não é fácil. O que eu tento, assim, o máximo, como, assim, do balé, eu digo assim, em si, eu sempre tento fazer o meu melhor, sempre tento tratar as pessoas, por mais que às vezes ela venha com 5, 10 mil pedras nas mãos, eu venho e dou um carinho. E, né, eu nunca bato de frente, porque eu acho que é perca de tempo, porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui mesmo. Eu sempre tive isso dentro de mim, porque se eu for uma pessoa ruim hoje, amanhã isso vai retornar para mim mesma. Então eu sempre levei isso para minha vida. Então eu sempre procuro ser superior, mas não bater de frente, entendeu? Porque aqui mesmo essa pessoa vai ter o efeito na vida dela. Uhum, tudo bem. É, deixa eu ver aqui, beleza. E lógico, você foi a Branca de Neve. Eu só queria falar de novo que ela foi a Branca de Neve e que foi um tapa na Sim. cara da sociedade. Muito obrigado, de nada. Vamos lá, próxima. Eu estou falando dessas mulheres porque, Vamos. assim, eu acredito que você faz parte da história do balé e dos bailarinos negros. Então, eu estou te colocando no meio dessas divas maravilhosas que trilharam um caminho para abrir portas para todos, porque eu acho que você também, mas daqui mais para frente, vai ter alguém estudando lá a história do balé e a Monique vai aparecer aí nessa brincadeira. Como também as outras meninas que Quem fazem sabe? parte aí do balé da África do Sul. E mais tarde a gente vai falar um pouquinho da África do Sul também, porque é muito importante. Vocês vão entender a importância que é uma brasileira, uma negra, estar nos papéis principais de um balé da África do Sul. Vamos lá. Virginia Johnson. Ela foi cofundadora do Dance Theater of Harlem. Harlem é um bairro em Nova York que tem uma grande maioria da população negra, né? A Sim. primeira companhia de balé formada apenas por bailarinos negros. Então, é uma companhia de balé, né? Então, a primeira que começa a se estabelecer enquanto companhia de balé clássico nos Estados Unidos foi a Sim. Dance Theater of Harlem. Tudo isso também aconteceu no meio, muitas coisas aconteceram juntas e na Sim. sequência, porque uma coisa vai dando impulso para outra e as coisas vão crescendo. Ela, isso tudo aconteceu também no meio dessa segregação racial que estava acontecendo nos Estados Unidos. Alguém lindo, maravilhoso, virou para ela e perguntou o seguinte: por que você está fazendo ou tentando fazer uma forma de arte de homens brancos? Ela respondeu lindamente, falou assim: quem, além de mim, pode dizer o que eu deveria fazer da minha vida? Eu sou um indivíduo, Mesmo. eu tenho um sonho e eu deveria ter a possibilidade de poder seguir este sonho. Então, aí eu vou te perguntar mais uma vez:
Quando você começou a dançar, você se sentia representada? E outra, quando você começou lá e você era pequenininha, você via as bailarinas brancas, as princesas brancas, o que que você sentia quando pensava ou quando alguém virava para você e falasse que você nunca seria uma princesa do balé ou uma personagem principal, porque todas na história são brancas? Uhum. Então, lá desde o começo, minha primeira escola de balé em Piracicaba, o Israel, né, que foi a pessoa que eu citei, ele é negro. Minha mãe me colocou na escola dele, então eu já olhava para ele e falava: olha, ele é negro, homem. E ele, né, teve uma carreira e tudo mais. Então eu já comecei ali sabendo que seria possível, né? Porque eu vi que existia alguém. Mas até então eu nunca tinha visto mulher. E como eu te contei, do interior e tudo mais. E nunca tinha visto realmente uma bailarina negra em cena. Mas eu sempre fui muito positiva, porque eu sempre quis muito fazer. E o Israel, por ser bailarino negro e ter feito uma carreira, ele me apoiou muito. Então, isso ajudou muito a realmente eu acreditar no meu sonho, a não pensar que o que eu estava fazendo sem vão, porque realmente eu tinha uma pessoa ali que estava conversando comigo de igual para igual. Eu falava: não, não vai ser fácil. Se para uma bailarina branca já é difícil, para você vai ser 6 vezes mais, mas isso não quer dizer que você não possa ter. Continue sempre trabalhando. Vão vir pessoas que vão falar coisas para você. Ele já me falava, além de eu ter minha mãe que falava em casa, eu tive meu primeiro professor de balé que também já falava um pouquinho. Mas até então eu era muito pequena, não entendia muito, mas ele sempre tentava colocar muito isso em mim para eu não me abalar com as coisas que iriam acontecer, que ele já sabia que iria acontecer, ainda mais pelo fato de eu querer trilhar a parte do clássico mesmo, classicão, né, de repertório. E aí eu ouvi muito esse negócio de falarem. Nunca chegaram, para ser sincera, nunca chegaram e falaram para mim: você não vai fazer a princesa porque você é negra, ou você não vai fazer o papel principal. O que eles falavam muito era: não é o seu perfil. Uhum. Aí eu acho que é melhor você não tentar, sabe? Porque eu já fui, eu já tentei, pra mim não deu certo. Eu acho que não é muito seu perfil. Eu já fui, eu já conheço, eu já sei. Aí que pena que pra você não deu certo, né? Mas aí eu Mas falava: eu mas vou continuar você é você tentando. e eu sou eu. Eu vou Uhum. continuar tentando. E até então eu nunca tentava. E aí eu falei: quer saber? Esse povo fica me desafiando tanto que agora eu vou tentar. Vamos ver o que acontece. E eu tentei, passei de primeira e fui. Aí eu comecei a ter problemas. Mas o que eu vou poder fazer? Então, eu sempre, graças a Deus, eu tive pessoas lá no comecinho, lá na base de tudo, que me ajudaram muito, que me deram muito esse suporte, esse apoio. E então, sempre quando alguém vinha falar aquele zunzinho assim: ai, você quer ficar embranquecendo, ai, porque agora você quer, ai, Patrici e tudo mais. E eu levava isso, nem prestava atenção. E hoje em dia essas pessoas se arrependem do que falaram, do que disseram. E os filhos dessas pessoas hoje em dia estão aonde? No clássico, querendo fazer uma carreira e me perguntam coisas. Olha como o destino é. Por isso que eu falo: o que faz aqui, aqui mesmo vai. Ixi, acho que travou de novo, amor. Peraí. Travou de novo. Peraí. Fala alguma coisa, só para eu ver se. Pronto, chamei de novo. É, tá escutando? Se estiver Tô. escutando, eu passo para a Agora eu tô próxima. escutando. Tá Beleza. escutando, tá perfeito. Pode passar pro próximo. A Marina, que é uma das minhas alunas do Balé de Cegos, ela falou assim o seguinte: hoje as pessoas tentam fazer o politicamente correto com a alma preconceituosa. Talvez seja Hum. pior, não é? Porque Oh, meu os Deus. deficientes visuais, eles também sofrem uma dificuldade de relação, porque as pessoas olham eles primeiro como coitados incapacitados, que não são, eles têm todas as capacidades. A única capacidade Claro que que lhe não. foi tirada pela vida foi a visão.
ou um outro que... A Mas visão. eles têm possibilidade de fazer de outra maneira a mesma coisa que a gente faz, né? Cada um com a sua Claro. especificidade, né? Com a sua qualidade. O importante é que o seu trabalho seja bom. Se o seu trabalho é importante e é valorizado, é isso que vale. Vamos para a próxima. Essa daqui eu vou só juntar com uma, eu vou falar de duas, na verdade, para a gente fazer a pergunta, que não é muito bem uma pergunta, né? Laurie Anderson, em 1990, Laurie Anderson, 1990, 90, gente, 1990. Laurie Anderson Eu se nasci em tornou, 91. nasceu em 91. Aham. Laurie Anderson se tornou a principal bailarina do Houston Ballet, que é dos balés grandes dos Estados Unidos. Não é dos maiores, mas ele é um balé importante nos Estados Unidos. Então, ela foi a primeira Sim. bailarina num começo de um balé quase que, vamos colocar em três, assim, os balés menores, os balés intermediários e os super balés, tá? Então, ela foi a primeira a subir esse degrau e ser a primeira bailarina do Balé Houston. E ela foi famosa pela virtuosidade e pela graciosidade em cena. Deixa aí, guarda a Lauren. Aí, Ah, eu sigo ela. você segue ela? Então, por Sigo, que, sigo. por que ela ficou famosa? Em 2017, gente, 2017, foi o ano que a Sim. Misty Copeland foi a primeira bailarina negra a ter o papel principal numa grande companhia de balé nos Estados Unidos, que é o American Ballet Theatre. Então, só Sim. em 2017 que a gente 17. conseguiu que uma negra tivesse uma abertura para estar à frente de uma grande companhia, e uma companhia muito importante, que tem uma visibilidade Super mundial, renomada. né? Aham. No final Sim. da apresentação, a, a Laurie Anderson foi cumprimentar a Misty. E ela deu um abraço tão forte e apertado que ela levantou a Misty do Eu... chão. E essa Sim, foto ficou viral e essa todo foto. mundo achou sensacional. Então eu quis falar disso Aham. porque, como ela era famosa pela virtuosidade, força e atletismo, ela carregou a outra bailarina no Sim, colo, a porque é um outra. momento muito Aham. importante para os negros, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Porque o Houston Ballet é importante? É Aham. importante. Mas quando o maior balé dos Estados Unidos contrata uma bailarina negra para ser a primeira bailarina, é um, está se abrindo precedentes. Isso aconteceu em 2017, gente. 3 anos É muito atrás. agora. É Aham. muito Sim, recente. Apesar de toda essa muito. história que a gente acabou de trabalhar aqui, que a gente acabou de passar na nossa discussão, isso só aconteceu em Uhum. 2017. Que ano que você entrou para o Balé de Joanesburgo? Para o Balé de Joanesburgo? Foi 2016. 2016. E a primeira 2016. bailarina de lá já tinha uma primeira bailarina negra ou ainda não? Quando você entrou? Não, Só foi não. Quando eu surgindo a entrei, partir só. da. Quando, Elas de foram quando eu ganhando. entrei aqui, há 2 anos atrás, que eu tô vindo. Que aí subiram a Cláudia, que é a cubana, como principal. Mas de 4 anos que eu tô aqui, quando eu cheguei meu primeiro ano, só tinha as brancas só. Então, o American Ballet teve uma primeira bailarina negra antes do Balé da África. É isso? Pra você ver. Antes. Aham. Por que eu estou falando Sim, isso, gente? A África é um continente basicamente de negros. O que aconteceu foi que sim. os britânicos colonizaram a África do Sul e simplesmente estabeleceram ali que aquela cultura e que todas aquelas coisas iam ser baseadas na cultura britânica, né? E por que eu falo isso? A África do Sul, ela tem esse balé já desde 1963, não é isso? Eu Isso. esqueci de anotar. Ele foi mudando os nomes. Ele foi mudando os Desde o nomes e Pato de Balé. foi mudando as características também um pouquinho, né? Como a Isso. Monique me falou. Mudou. Ele começa como Porque uma lá no comecinho era super Europa. Lá no super comecinho, clássico, lá super atrás, Europa. quando era o Pato de Balé,
era muito Alemanha, assim, muito Europa. Só E tinha só branco, bailarinos branco europeus. mesmo. E vinham os russos dançar aqui como convidados e vinham fazer as remontagens. Era bem, bem europeu a companhia. Então, por que que eu estou falando isso? Por ser um país que basicamente é formado pela sua população negra, os brancos chegaram lá e falaram: Oi, tudo bem? Eu sou branco, eu mando e Uhum. a vida é assim. E daí você tem em 2010, você foi para lá em 2016 e começou a dançar como principal 16. em 2017. Final, no final. Final de 2017. E você tem descendência africana ou não, você não sabe, né? Eu acredito que eu tenho sim, mas eu não sei. Mas eu acredito que sim. Bom, imagino que sim, porque os negros vieram para o Brasil, para quem não sabe, vieram como escravos, né? Sim. E constituíram as famílias e tudo. Então eu acho tão importante a gente parar e pensar nesse momento, quando uma brasileira, que provavelmente foi descendente de africanos, volta para a África e passa a ser uma das primeiras bailarinas do balé de Joanesburgo. E por que Joanesburgo eu estou falando? Porque Joanesburgo foi palco do apartheid. Para quem também não sabe, o apartheid foi um movimento, um regime de segregação racial instaurado na África do Sul, em 1948 e durou até 1994. O movimento era tão Uhum. violento e cruel que ele dividia os habitantes negros, brancos, de cor e indiano. Sim. Só que não era só isso. Os governantes tiraram a cidadania dos negros, que moraram lá desde sempre, né? Tirou a cidadania do Uhum. negro Sim. e separava os espaços da cidade entre brancos, negros e de cor e indianos. Só que isso era Sim. feito de uma forma muito violenta. Às vezes a pessoa morava ali Super. desde sempre, mas como ali era um espaço reservado para o branco, as famílias eram literalmente arrancadas à força e jogadas para a Sim. margem da sociedade, né? Uhum. Isso é uma coisa É. muito cruel. E ter uma bailarina negra representando o povo da África do Sul, depois de um movimento tão cruel que aconteceu lá, para mim é uma representatividade assim inenarrável. E é isso que eu estava Uhum. querendo te falar, daquela questão que algum dia alguém vai estar estudando aí, da onde veio essa Monique e o que ela está fazendo aí. E porque É. até me perdi aqui, porque eu vou falando, vou falando, vou falando e acabo esquecendo. Lógico que, assim, quando o pessoal era marginalizado e a população ficava nas esquinas lá da cidade, jogadas nos escanteios, os serviços públicos de educação, saúde, saneamento básico e todas as coisas que eram providas para os negros eram muito inferiores à dos brancos. Consequentemente, isso trouxe para toda aquela população negra um déficit que eles não conseguiram se estabelecer do mesmo jeito que o branco se conseguiria se estabelecer, porque as diferenças eram muito grandes. E a gente não precisa ir para a África para entender. A gente tem que perceber que aqui no Brasil e que em várias partes do mundo acontece a mesma coisa. Quando você marginaliza uma Sim. parte da sua população, você arranca dela as possibilidades de prosperar. E nem todo mundo tem Uhum. os mesmos direitos, né? Nem todo mundo acaba tendo os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E, e Uhum. basicamente é isso que eu queria dizer, que eu acho muito importante uma brasileira, negra, mulher, estar nos principais papéis na África do Sul, no Uhum. balé da África do Sul. E não tinha pergunta nessa, era só um. Era só Só queria. Entendi. na verdade, até tinha, assim. Como que você enxerga o fato de você, né, na sua condição de bailarina, negra e tudo, é, é, como você enxerga essa representatividade na história, sendo a bailarina do balé de Joanesburgo, um palco do apartheid e tudo isso? Então, aqui, eu, quando eu recebi a oportunidade de interpretar. Ixi, peraí. Travou de novo. Peraí. Chamei a Monique de novo. Aguarda um pouquinho que ela já vai responder.
Vamos lá, tá rodando aqui. Foi? Oi, voltou. Vai, responde Então, pra gente. vou responder. Então, desde o começo, desde a minha estreia como principal, né, fazendo o primeiro papel na companhia, já foi, né, daquela forma, né, Branca de Neve ali. Então, já incomodou um pouco ali, né, até então, porque eles têm muita, assim, muito mais da parte branca, assim, eles têm um pouco de preconceito do fato dos internacionais, assim, de eu ser brasileira. Eles meio que gostam de jogar isso na cara. Ah, tá, ela é negra, tá fazendo, mas ela não é sul-africana. Então eles têm muito essa rincha aqui, que a outra companhia que nós temos aqui, que é próxima do Joburg, que fica em Cape Town, a maioria da companhia lá, eles são sul-africanos. E aqui eles têm, no Joburg Ballet, a gente tem muitos internacionais na companhia, né? E Uhum. aí, então, eles têm meio que essa rincha. A companhia, eles falam, ah, a companhia aí só é boa porque vocês colocam os internacionais para dançar. Então, realmente, a companhia vai ter uma visão, ela vai ser mais reconhecida e tudo mais, porque vocês colocam os seus melhores para dançar e não dá oportunidade para os sul-africanos. Então, quando eles jogam dessa forma, acaba sendo um problema para a gente, né, internacionais, mas nós também tivemos a nossa luta e tudo mais. Às vezes até mais do que eles que estão aqui, porque eles têm tudo aqui, a escola foi aqui, a companhia é aqui, tá em casa, tá no seu carro, no seu conforto, e a gente saiu de casa, saiu da nossa cultura, saiu de tudo, abriu mão de tudo para vir para cá, para ter, né, essa vivência. Então, às vezes tem um pouco esse certo preconceitozinho pelo fato de eu não ser sul-africana. Mas muitos acabam meio que passando por cima, pelo fato de eu estar aqui há muito tempo, muito mais tempo, e respeitar a forma como eles trabalham e tudo mais. Mas é meio complicadinho, sim. Desde o começo já foi tenso. E até hoje ainda tem rinchinhas, assim, coisinhas, mas infelizmente é a vida do, do balé, da arte, né? É muito ego. É, e também, na verdade, eles às vezes, se você de repente pesquisar o seu histórico familiar, de repente você descubra que você pode ser, não sei se da África do Sul, mas de repente de Angola ou de algum Uhum. lugar onde os negros vieram principalmente É, na então. época da escravidão, Sim. ou também do Caribe, tem bastante negro no Caribe Uhum. e na América Sim. Central, né? Que eu também não sei a história muito bem, mas imagino que também tem a ver com essa questão dos negros escravos que vieram da África. Sim. Então, Mas é que Monique, eles gostam muito de eles terem o controle, né? A parte uhum. branca, assim. Eles gostam de sempre eles estarem na linha de frente, sempre estar dominando, sempre estar ali, né? Ditando as regras, as leis, estar sempre assim ali na visão e tudo mais. Tanto que é complicado, né? É super complicado, mas fazer o quê? É. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente, quer falar para a gente, que você acha importante, alguma mensagem para o pessoal da Associação de Balé de Cegos, com o pessoal da Fernanda Bianchini? É, sei lá, um beijo para os seus professores, mais alguma coisa que você sente necessidade Eu acho que de. aham. Eu acho que eu esqueci de comentar, porque você citou sobre a Misty, né? E eu Hum, acabei fazendo um projeto com a Misty agora, né? Nessa pandemia, nessa loucura toda. Muitas companhias um projeto pequenas, né? online, né? É, as companhias pequenas, como, né, que a gente. Ixi, Monique, acho que chamei de novo. Monique estava falando do projeto que ela fez com a Misty, que foram. Vai lá, continua. Oi, voltei. Então, e como você tinha falado sobre a Misty, né? E ocorreu de como, né, com o problema dessa pandemia toda, as companhias pequenas, né, as menores, acabaram tendo muitos problemas, acabaram tendo que fechar, muitos bailarinos acabaram ficando desempregados, né? Uhum. E aí ocorreu de juntar a Misty Copeland com o Joseph Phillips, que ele era primeiro bailarino do Mariinsky, né, do segundo Mariinsky. E eles tiveram a ideia de tentar ajudar esses bailarinos, né? Porque até então, imagina, ficar sem seu emprego, sem salário, sem nada.
E aí ela teve a ideia de fazer esse projeto, ela acabou conversando com a produção dela, porque até então, além de ser bailarina, né, ela tem todo um marketing por trás dela hoje em dia, então ela tem toda uma produção. E eles tiveram a ideia de juntar 32 bailarinas de N companhias pelo mundo inteiro, dançando a Morte dos Cisnes lá de trás. Lembra que eu tive que dançar a Morte dos Cisnes na Rússia? Tive que refazer agora. E ela acabou me convidando para representar o Joburg Ballet. Olha só, não sou sul-africana, mas fui escolhida para representar a companhia sul-africana. É isso aí. Aí ela me convidou para fazer parte desse projeto e aí a gente gravou esse vídeo e através desse vídeo a gente está arrecadando fundos para ajudar esses bailarinos ou até mesmo companhias. E a princípio era somente para ajudar alguns bailarinos, mas como acabou repercutindo muito mais, eles acabaram tendo a ideia de expandir, de deixar com que todas as 32 bailarinas que estavam fazendo parte do projeto pudessem direcionar né, esse valor para cada companhia que ela achasse que realmente estivesse precisando de alguma ajuda. E foi incrível, assim, né? Estourou o vídeo e a Missy já tem uma boa, né, Uhum. repercussão. E aí ela foi para a TV, né, americana. E aí a primeira vez que foi passado o vídeo foi na TV americana e depois que veio para a internet e tudo mais. E tá sendo incrível. Até que todo mundo que tá assistindo a live, se quiser ajudar, contribuir, com um pouquinho já ajuda muito, todo mundo se puder ajudar, porque tem muitos bailarinos que infelizmente perderam seus empregos e estão sofrendo, né? É complicado. E agora tá tudo parado, tudo fechado. Façam o seguinte, gente, sigam a Monique, depois eu vou escrever lá, porque eu não coloquei aqui a Isso, marcação, porque se eu colocar vai cair de novo. Sigam a Monique, lá problema. no Instagram dela tem essas explicações, dos vídeos, das coisas. Divulguem o Instagram Tudo da Monique certinho. para ela ter 1 milhão de seguidores, por favor, porque ela é uma Ah, brasileira importante na nossa história. Queria sim. agradecer mais uma vez, falar que neste momento em que gafanhotos assassinos chegam no Brasil, numa nuvem, poeiras Sim. do Saara também querem invadir a nossa Amazônia, pandemias mundiais estão matando as pessoas, a gente tem um respiro de alegria para poder conversar com uma Uhum. brasileira importante e super animada e super bacana, com super talento. Muito obrigado mesmo. Foram 2 lives de 1 hora, eu vou ter que encerrar correndo, porque senão vai cair. E é isso. Aham, tudo bem. Muitos beijos. Beijo para todos Não, os imagina. brasileiros aí, para toda a companhia. Eu sou super fã, estou sempre torcendo por vocês, estou sempre seguindo vocês. E para mim foi um grande sonho poder fazer e compartilhar essa live com os meus alunos da associação, com os meus alunos de outros lugares e com as pessoas que assistiram. Beleza? Sim, eu que agradeço a oportunidade, adorei estar aqui, conversar um pouco com todo mundo, agradeço a presença de todo mundo aqui. Deu uma forma da gente estar todo mundo juntinho, né? E desejo todo o sucesso do mundo para a associação, para todos vocês. Eu tenho um carinho super grande pela associação, eu já assisti muitos balés de vocês, é incrível o trabalho, parabéns. Parabéns mesmo, que não é fácil, nem um pouco, ainda mais no Brasilzão, que infelizmente nós temos muitos talentos, mas não temos muitos reconhecimentos, né? Como todo mundo sabe. Então eu bato palma mesmo para vocês. Parabéns pelo projeto, é maravilhoso. Falo para todo mundo. Muito Aí, obrigada, viu, gente? brigadão, gente. Cezinha, Sigam a Charles, Monique. beijo. Beijo a todos os nossos mestres, alunos, amigos, queridos. E Todos. até a próxima. Vamos ver se a gente faz Camila, uma outra. todo mundo que Tá tá. bom? Acho que sua mãe estava assistindo e acho que ela Isso, falou que ela vai fazer um claro. teste para ver qual é a sua ancestralidade. Opa, ancestralidade, eu quero saber, beleza? Tá ótimo, mãe. Faço sim. Beijo. Então, Tchau, tchau, gente. tá, um Até a beijão. próxima. Beijo.